Olá, gente, tudo bem? Sou o professor Tamsi Rocha, professor de Física e Matemática, e bem-vindos ao vídeo número 2 da série Leis de Newton. Hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton e vou mostrar para vocês o quanto que ela é importante no nosso dia a dia, o quanto que a gente aplica o tempo todo, né, as leis de Newton e nem percebe, tá bom, gente? Então, acompanha o vídeo aí que vai ser bem bacana essa aula, valeu? Bom, a segunda lei de Newton é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, porque realmente, gente, é fundamental mesmo, é o que é o pilar, digamos assim, da dinâmica, sabe? É essa equaçãozinha aí da força resultante igual a massa vezes aceleração. Equaçãozinha até famosa, né? Mas vamos entender ela de uma forma mais qualitativa, tá? Porque assim, eu não quero demonstrar nesse momento como que Newton chegou a essa conclusão. Eu vou deixar para demonstrar isso em outro vídeo, mas eu vou utilizar cálculo diferencial, tá? Então, para aqueles alunos que já têm um conhecimento aí do cálculo diferencial, vai ficar mais fácil de compreender, tá bom? Eu vou trazer realmente o pensamento de Newton, a análise que Newton fez para poder chegar na segunda lei. Beleza? Mas vamos falar dela de uma forma qualitativa, porque também requer conhecimento de quantidade de movimento ou momento linear, que é um grande exercício que muitos ainda não estudaram, então tem toda uma dificuldade aí para fazer essa demonstração, tá bom? Bom, o que é que diz aí a segunda lei de Newton? A resultante das forças aplicadas a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Então, força resultante igual a massa vezes aceleração. Ponto. Tá, professor, e daí? Né? E daí que a gente vai tentar entender a relação entre força, massa e aceleração. Gente, imagina que eu tenho um corpo, né, a qual eu vou exercer uma força nele, uma força, sabe, 2 newtons. Se esse corpo tiver uma massa de 10 quilos, ele vai acelerar, porque eu vou estar empurrando ele, eu vou estar exercendo uma força nele. Então, ele vai variar sua velocidade, que no início era zero, que estava parado, e depois ele passou a ter um movimento. Então, houve um ΔV aí, uma variação na sua velocidade. Beleza? Agora, se eu aumentar a massa desse corpo para 100 quilos e aplicar a mesma força que eu apliquei no corpo de 10, eu vou ter uma nova aceleração. Então, perceba que há uma relação aí entre força, massa e aceleração. Então, a gente vê que a força ela é proporcional, né, à massa e à aceleração do corpo, tá? A força é um vetor. Por quê? Porque a aceleração é um vetor. Vamos fazer uma análise vetorial dessa equação. Ó, o que é força? A força é a multiplicação de um vetor por um escalar. Quem é o escalar nesse caso? A massa. Quem é o vetor? A aceleração. Quando eu multiplico esse vetor, a aceleração, por um escalar, que é a massa, eu vou ter a força. Beleza, gente? Essa força é medida em newtons, tá? Porque nós vamos nos basear no Sistema Internacional de Unidades, onde a massa é medida em quilo, em quilograma, e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Aqui no ensino médio, a gente vai trabalhar basicamente com força sendo constante, tá? Por quê? Porque vamos considerar que a aceleração ela é constante. Mas, de uma forma generalista, a força ela pode ser uma função do tempo, tá? Porque a aceleração pode variar também, certo? Mas não é o caso aqui no ensino médio. A nossa abordagem vai ser um pouco mais simples, tá? Então, tá aí, segunda lei de Newton, extremamente importante para tudo na vida, tudo, tá? No nosso cotidiano. Bom, quando a gente fala peso, estamos nos referindo a uma força, tá?
Há uma força que vem decorrente de onde? Da aplicação da segunda lei de Newton sobre o campo gravitacional do nosso planeta. Ou, de uma forma geral, de outros planetas, enfim. Tá? Nós estamos imersos em um campo gravitacional, um campo de força gravitacional. Então, todo corpo, quando é abandonado no nosso planeta, ele é acelerado, certo? Por um valor quase que constante em todos os pontos do planeta, que a gente chama de aceleração gravitacional, certo? Ela varia, mas é uma variação de centésimos, às vezes de décimos, é coisa muito pouca e a gente considera constante, tá? Em qualquer ponto do planeta. Ela vale 9,81 e tal, não sei o quê, metros por segundo quadrado, que a gente arredonda para 10 metros por segundo quadrado para poder facilitar as nossas continhas, tá bom? Então, todo corpo que está presente em um campo, isso é uma maneira geral agora, para a física de uma forma geral, seja ele qual campo for, se é um campo gravitacional, um campo eletromagnético, um campo elétrico, não importa, tá? Você vai ter a presença de uma força, certo? Gente, e a aceleração com a qual os corpos aqui no planeta Terra são submetidos é uma aceleração que possui um valor alto. 10 metros por segundo ao quadrado é um valor alto de aceleração, certo? Então, toda vez que você joga um objeto para cima ou derruba um objeto, ele é acelerado a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso é muito, tá? E o peso, que é uma força, ele vai depender da gravidade do local, da aceleração gravitacional local, tá? Então, vemos aí que o peso, né, é um vetor, claro, né, é uma força, é dado pelo produto da massa vezes a aceleração gravitacional. Gente, isso daí é segundo a lei de Newton, tá? Só que agora, em vez do A, eu vou colocar o G, da gravidade. Vai ser considerada constante em todo o planeta. Em vez da força resultante, nós vamos colocar o peso, tá? Ah, e a proposta sobre a força resultante, que eu acabei esquecendo de falar, seria a resultante das forças que estão aplicadas a um corpo. Ou seja, eu posso ter uma força agindo no corpo e eu posso ter 2, 3, N forças. Quanto mais forças eu tenho agindo no corpo, mais complicado fica de você extrair a força resultante, tá? Para a gente poder colocar na segunda lei de Newton. A gente extrai a força resultante assim como a gente calcula a resultante de qualquer vetor, né? Quando a gente estuda vetores, tá bom? Vamos voltar para cá. Então, tá aí, né? A definição da força é peso, né? Produto da massa pela gravidade local. Então, o que é que a gente mede na balança, né? A nossa massa ou o nosso peso? Gente, a maioria de nós nos referimos ao peso de uma forma errada. Nós nos referimos ao peso como sendo a nossa massa, o que não é uma verdade. Porque a nossa massa, ela é uma grandeza escalar. Lembra? Quantidade de matéria, aquilo que eu te falei lá na aula passada. E o peso é uma força. Então, por exemplo, eu tenho 86 quilos. Essa é a minha massa. É o que a minha balança vai registrar lá. O valor da minha massa. Agora, se eu quiser saber o valor do meu peso, eu vou pegar a minha massa e vou multiplicar por 10 metros por segundo quadrado. E vai me dar quanto? 860 o quê? Quilos? Não. Newtons, porque peso é uma força. Viram a diferença? Então, gente, cuidado para vocês não se confundirem. É claro que isso está muito enraizado no senso comum, todo mundo vai para a balança e diz, meu peso é 60 quilos,
o peso aqui essa carne tem um peso de 1 quilo. Isso é falado no cotidiano, mas assim, vocês têm que saber que é errado, tá? Vocês podem até falar no cotidiano sem problema nenhum, até porque se você for chegar aqui e mostrar para as pessoas que o que ela está medindo não é o peso, e sim a massa, você pode ser visto aí como diferentão, não sei o quê, o cara chato. Você pode falar, meu peso é 80 quilos, é 67 quilos, mas contanto que você saiba que não é o seu peso, é a sua massa, tá? Isso é que é o importante. Gente, cada planeta possui um valor de gravidade, porque cada planeta possui um tamanho e possui uma massa, certo? Por exemplo, eu falo cada planeta, mas pode ser Lua, pode ser, certo? Qualquer corpo que esteja aí, né, no universo, digamos assim. Por exemplo, a gravidade da Lua é 6 vezes menor do que a gravidade da Terra. E isso é uma pegadinha que muita gente se passa, certo? Então vamos lá. Suponha que eu sou um astronauta, eu tenho 86 quilos, e eu vou fazer uma viagem para a Lua. Quando eu chego lá na Lua, eu percebo que eu me sinto muito mais leve lá. Tipo, eu dou um salto e eu consigo pular, sabe, bem mais alto do que eu conseguiria se fosse aqui no planeta Terra. O que foi que aconteceu, gente? Será que quando eu cheguei na Lua eu fiquei mais magrinho? Não. Certo? A massa que você sai da Terra é a mesma que você vai levar para a Lua. Você vai continuar com seus 86 quilos lá na Lua. Mas o fato de você estar mais, se sentir mais leve ou mais pesado, isso vai depender de quem? Da aceleração gravitacional local. Como a aceleração gravitacional local da Lua ela é 6 vezes menor, então você vai se sentir muito mais leve. Certo? Então, seu peso na Lua é diferente do seu peso aqui na Terra. Mas a massa não. Pelo amor de Deus, viu, gente? Isso tem que ficar, ó, na veia de vocês, tá? Tem muita gente que se atrapalha, tá? Confunde massa com peso. Tá bom? Então, fiquem ligados aí para não estar se passando. Pode ser até questão de Enem e tudo mais, ou pegadinha, enfim. Tá bom? Fica ligado, preste atenção. Beleza? Por exemplo, a gravidade de Júpiter é de 25 metros por segundo ao quadrado. Então, para você que está acostumado aqui na Terra a 10 metros por segundo ao quadrado, for tentar se mover em Júpiter, você vai fazer muito mais esforço físico, porque lá a gravidade é maior. Os meus 86 quilos vão continuar lá em Júpiter, tá? Mas eu vou ter muito mais dificuldade de me movimentar, porque a gravidade de Júpiter é maior. Certo? Deu para entender agora? Legal? Então, eu estou mais pesado na Júpiter. Certo? É isso que eu queria mostrar para vocês. Tá bom? Uma outra aplicação muito importante da segunda lei de Newton é nas molas, ou nos sistemas massa-mola, ou nos sistemas que se deformam de uma forma geral. Tá? Na física, nós trabalhamos muito com o sistema massa-mola, que é um sistema muito famoso. Tá? Quem estuda física sabe que o tempo inteiro vai falar do sistema massa-mola, você vai estudar mecânica quântica, sistema massa-mola, enfim, mecânica clássica, mecânica estatística, tá? Então, gente, Hooke, que foi um cientista, ele estudou essa força, que é uma força restauradora, a força que acontece nas molas. Observe na figura, da esquerda para a direita. A primeira figura, a mola está no seu estado de equilíbrio, ou no seu estado fundamental. Ela nem está esticada e nem está comprimida. Aí eu pego uma massa, um peso,
tá? Coloco na mola. O que é que vai acontecer? Ela vai o quê? Por conta da força-peso, vai deformar a mola. E aí a mola vai ter esticado um certo tanto aí, um certo X aí, a partir da posição de equilíbrio dela. Se eu pego a mesma massa e acoplo, eu vou ter 2 vezes o peso. Então, ela vai deformar mais um pouquinho e a distância dessa deformação em relação ao estado fundamental é de 2x, e assim sucessivamente. Então, o Hooke percebeu que há uma relação diretamente proporcional. Tá? Então, a força, né, que vai existir, porque a mola, quando ela é deformada, seja esticada ou comprimida, ela vai aparecer uma força que sempre vai tender a trazer a mola para o seu estado de equilíbrio. É fácil. Abandone a massa, tire a massa. Tira a massa. O que vai acontecer com a mola? Ela vai oscilar um pouquinho e vai estabilizar. Então, essa força é uma força restauradora. Tá? E ela depende de quê? Da deformação. Ou seja, quanto mais eu estico a mola e soltar, mais força restauradora eu vou ter. Tá? E toda mola ela é caracterizada por um K. Esse K é a constante elástica da mola. Eu costumo dizer que o K representa o RG da mola. É o que define a mola. Sabe? O que é que define você perante a sociedade? Não é o seu número de identidade? Então, o que define a mola é o seu K. Existem muitas outras constantes físicas que definem materiais que a gente não vai falar sobre elas, vamos falar do K porque a gente está falando de mola, tá? Mas existem outras coisas, tá? Então, o K vai dizer o seguinte, olha, quanto mais levinha, quanto mais maleável for a mola, o K vai ser o quê? Menor. Quanto maior for o K, é uma mola mais difícil de ser deformada. Por exemplo, a mola de um amortecedor de carro. Ela tem um K muito alto, porque se você for tentar, sabe, deformar ela com suas próprias mãos, você vai fazer muita força e talvez nem consiga deformar a mola. Então, o K dela, ó, lá em cima. Mas aquela molinha que a gente brincava quando era criança, ela é bem, bem maleável, então o K dela é muito baixo. Tá? Então, a força ela é proporcional a esse K e é proporcional a o X, que é a deformação da mola em relação ao seu estado fundamental. Beleza? E aí nós temos aí, né, vários exemplos do dia a dia, o arco e flecha, você tem exemplo de corpos que se deformam, por exemplo, você pega o arco, você estica, né? Ó, você tirou ele do estado de equilíbrio, que era ele, né, retinho. Você esticou, você deformou. Se você soltar, qual é a tendência? É a força restaurar para trazer para o seu estado fundamental. A mesma coisa, caneta. Caneta, quando a gente aperta internamente, você tem uma mola que faz com que a ponta da caneta saia ou entre para dentro da caneta, em uma trava, né? Você aperta aqui, né? Você deforma a mola, a ponta da caneta sai e ela trava internamente. Depois você aperta de novo, destrava e ela volta. Tá? Então, são exemplos muito comuns, né, no dia a dia de deformações e tal, que são submetidas a leis de deformações, tá? No caso do sistema massa-mola, tem a lei de Hooke, tá bom? Bom, e aí nós temos algumas classes de forças, né? Que são as forças de contato e e o campo de forças, tá? Então, forças de contato, no lado esquerdo da figura, né? Você tem aí o sistema, uma mola, né, sendo deformada, você tem uma pessoa puxando um carrinho, né, com certa força, um chute, dando a bola, tá? E o campo de forças, você tem forças que estão atuando sem necessariamente estar em contato, né? Como é o caso do campo gravitacional, aí como é o caso das cargas elétricas, né? O campo elétrico entre elas, como é o caso dos ímãs, né? No campo magnético. Então, são forças de campo. Beleza? Falando aqui do sistema de unidades, né? Existem algumas unidades que são muito aplicadas na engenharia, tá? Unidade de força, que é o DINA,
que foge à regra aí do sistema internacional, né? Onde a massa vai estar em grama e a aceleração em centímetros por segundo ao quadrado. Essa unidade DIN, né, ela é muito aplicada para quem faz astrofísica, né, que estuda a parte de estrelas. Por exemplo, as forças normalmente são expressas em dinas, tá? Mas aqui no ensino médio a gente vai se concentrar em Newton, tá bom? Como também tem o quilograma-força, que é uma unidade muito usada na engenharia, tá? Quantos quilograma-força, né? Quantos quilos de força, né? A forma popular de se falar. Um kgf, um quilograma-força, equivale a 10 newtons. Beleza, gente? Então, ó, vamos ficar por aqui, tá? Este foi o segundo vídeo da série Lei de Newton, falando sobre a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, curtam, compartilhem esse vídeo, façam com que essa informação chegue às pessoas, tá? Que, afinal de contas, nós educadores estamos aqui para isso, né? Para poder trazer a informação para vocês. Beleza? Então, até a próxima.